Eu sentei aqui para estudar as características e sobre a empresa da minha entrevista essa semana. Só que aí eu vi uma matéria que ela diz assim, ó. Espera aí. IA versus IU. Qual a verdadeira revolução? E aí eu fiquei com isso na cabeça, né? Eu fui ler a matéria e tal. E aí eu tive uma insight. Acho que se chama insight. Aí eu queria passar para vocês. IA é algo que se fala muito hoje em dia, né? Se fala muito como se fosse uma grande revolução tecnológica. E aí eu queria trazer um outro olhar em relação a isso. E depois vai ter um plot twist no final. Gente, eu acho que tô meio maluca. Olha só, a IA, ela tá sendo muito falada hoje em dia, porém, quando que surgiu essa história? Surgiu em 1936. Na verdade, né, eu tava lendo sobre, parece que já tinham ensaios em 1748 sobre, né, essas redes neurais. E esse de 1936, quem lançou foi a primeira ideia, assim, parece ter sido um cara chamado, acho que é Alan Turing, ou talvez Turing, não sei, que é um matemático, que ele foi o primeiro, assim, a criar que eles chamavam de máquina de Turing, ou de Turing, que ele criou um modelo computacional, assim, de redes neurais, onde ele já conseguia, tipo, ter uns processos cognitivos, e em cima de, né, algum problema complexo, ele meio que quebrava isso em partes menores e conseguia aplicar algoritmos nisso, e esse foi os primórdios de uma IA. Só que isso é de 1936. Por que se fala tanto de IA hoje em dia? Eu botei até meu óculos para esse papo, para ficar meio um cara de nerd tecnológica. E aí eu vi essa matéria sobre UI. E aí eu queria trazer aqui para vocês uma ideia, né? O que se faz com a IA hoje em dia? Hoje em dia se fala muito em microsize. Eu não sei se já ouviram essa expressão. Eu estudei isso um pouquinho no ano passado, assim, uma semana estudando sobre. Se fala sobre microsize, que seriam, ou SaaS, que seriam software, tipo assim, software as a service. Seriam serviços como software, né? Em formato de programas. E isso também já existe há um tempo, só que ele está sendo meio que catapultado, está sendo intensificado pelas ferramentas de inteligência artificial. Então, o que seriam esses serviços? Por exemplo, eu anotei aqui, de segurança, você teria um antivírus. Um antivírus, você paga um pacote mensal e você tem a garantia de segurança no seu computador. Na área de educação, por exemplo, você pode ter aí plataformas de ensino que elas podem ter associadas a elas o uso de inteligência artificial dentro delas. Mas também é um software, né? Pode ser considerado, independente se você acessa ele pelo browser, né? Ou por um aplicativo. Outro software outro SaaS, né? Software assim, que é muito conhecido, são os de gerenciamento. Gerenciamento de quê? De qualquer coisa. Por exemplo, você pode fazer gerenciamento de funcionários, se você tiver isso no seu RH da sua empresa. Você pode fazer gerenciamento de dinheiro, de contabilidade. Você pode fazer gerenciamento de paciente. Eu sou dentista, então eu posso ter um SaaS, um software na minha clínica para me ajudar a gerenciar meus pacientes. Outros que são muito conhecidos, que a gente usa no dia a dia, independente da nossa profissão, seriam aqueles, por exemplo, que gerenciam e-mail. Você consegue, então, acessar, né, e-mail, calendário, ou então o pacote do Office. Você paga mensal, né? Você consegue acessar eles de qualquer dispositivo seu. Você está no seu computador, no tablet, no celular, você vai ter acesso a partir do seu login, porque as informações ficam na nuvem. E isso nem sempre foi assim, né?
Eu lembro que Office, por exemplo, né, você comprava até sistema operacional de computador, né? O sistema operacional, você hoje em dia ele é um serviço que você paga, mas se eu não me engano, no passado, quando eu era criança, que, né, chegou o computador lá em casa e tal, pacote Office, sistema operacional, eu só lembro que chegava um CD, a gente instalava, comprava aquilo e acabou, era um produto, não era um serviço, né? Se tornar um serviço foi algo que foi necessário com a evolução e foi bom para os dois lados. É bom para os usuários porque eles conseguem acessar de qualquer local. Você tem a nuvem onde ficam os dados armazenados. E é bom para quem faz, para quem produz, porque a empresa, ela tem uma receita recorrente, coisa que com produto não acontece. Você pode comprar aquele produto e depois você pode piratear aquilo, ou você pode não querer comprar mais aquilo. E quando você paga um serviço, a tendência de você ficar com ele funcionando é muito grande. E também, muitas vezes, você consegue dividir o valor desse, né? Se fosse um produto, seria às vezes um valor alto e impactante, de uma vez, assim. O serviço, você bota ele diluído, todo mês, um pouquinho. Então, para a pessoa, para o usuário, não dói tanto, mas para quem recebe, vira uma bola de neve. Bom, por que eu tô falando isso? Tudo isso, o que todos esses SaaS, micro-SaaS e software de forma geral de serviço, eles têm em comum? Uma coisa chamada interface. A interface é por onde ocorre o relacionamento, é por onde ocorre o uso daquilo, por onde ocorre a relação entre o usuário e você acessa aquela ferramenta e você tem acesso ao que ela pode fazer por você através de uma interface. E dentro daquele software, ele pode ser, por exemplo, nutrido por uma inteligência artificial, o que potencializa ele. No assunto interface, existem esses dois termos que eu desconhecia, que é o UI e o UX. O UI seria User Interface, User Interface, nossa, minha pronúncia. E o UX seria um User Experience. Então, esses dois, eles têm relação com uma coisa que a gente chama de design, né? Que seria o desenho daquele relacionamento, né? O desenho daquela relação entre o usuário com aquela ferramenta. E esse desenho, né? O UI seria uma coisa mais visual, enquanto o X seria a experiência como um todo. Mas independente de quais sejam, todos eles estão dentro da mesma ideia, que é a interface, que é a relação. Para você querer usar, né, para você continuar naquele serviço, você precisa ter um bom relacionamento. Você precisa que ele seja eficiente, eficaz, você precisa que ele seja de fácil uso, agradável no uso. E tudo isso, quem lança o produto, ele só consegue chegar nesse nível de preciosismo do trabalho, para a pessoa querer ficar com testes, com correções, com o uso. Então, o uso alimenta o uso. Quando você lança um produto desse no mundo aí, você bota ele, às vezes é uma versão beta, né? Faz testes, bota um protótipo para rodar, pra galera começar a usar antes de você fazer um lançamento, às vezes oficial. Isso já é uma forma de você já melhorar aquela interface. E aí você entra, quando você tem um produto desse, né, um serviço, na verdade, desse, você entra num ciclo de melhoria contínua, em que o usuário usa, dá um feedback, você observa os erros, a Leide querendo entrar, você observa os erros, corrige, joga de novo para uso e o ciclo recomeça. Tá, já existia software há muito tempo, já existia há muito tempo. E
Peraí, que eu tenho que abrir a porta pra Lady. Fique à vontade. E aí a pergunta que a gente faz é, então por que se fala tanto hoje em dia de inteligência artificial? O que mudou? E eu juro pra vocês, ano passado, quando lançaram o ChatGPT, eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei, gente, mas por que eles estão lidando como se inteligência artificial fosse algo novo? E eu acho que eu finalmente entendi. Caiu assim, sabe? A ficha. O ChatGPT, o Copilot, né? Tem outros aí, não sei nem como é que fala, mas essas ferramentas de inteligência artificial, a diferença delas, por exemplo, para a máquina de Turing de 1936, é o acesso. Eu sei que parece óbvio falando agora, mas presta atenção, e ainda tem um plot twist. Para você ter acesso às inteligências artificiais no passado, você precisava ser um matemático como esse Turing. Você precisava ser um matemático, ter diploma em engenharia da computação, estar dentro de uma universidade fazendo, né? Hoje em dia, quando se lançou um ChatGPT, por exemplo, o que ele fez foi democratizar o acesso à IA. Pelo menos foi isso que eu estou entendendo agora. Então, pessoas normais passaram a poder conversar com uma inteligência artificial. E pessoas não tão normais assim passaram a usar a inteligência artificial para gerar negócios e, né, criar empresas e construir produtos e serviços. E aí entra nas pessoas não tão normais assim. Mas a galera normal, assim, né, que vai lá e faz pergunta besta pro ChatGPT, isso foi é isso que popularizou, sabe? E aí, eu tava aqui pensando sobre isso, né? Como a diferença, né, do passado para agora, o que mudou? Então, o que mudou foi o relacionamento. Você agora tem uma inteligência artificial conversacional. Eu anotei essa palavra, não consigo falar. Mas que ela conversa, conversacional. Com um usuário básico, um cara normal. Coisa que antes você não tinha. E aí você começa agora a ver, por exemplo, nesses papos de indústria 5.0, porque nem é mais 4.0, agora já é 5.0. Se você for ver lá quais são os pilares, não é IA o pilar. O pilar é a interação homem-máquina. Ou qualquer expressão que revele essa ideia de relação entre a máquina e o ser humano. A interface, o relacionamento. E aí chega o plot twist. O que acontece? Eu tava vendo isso e eu fiquei assim, gente, mas com Deus é igualzinho. Olha isso. Antigamente, o acesso do homem a Deus, ele se dava através de sacerdotes e que faziam sacrifício, se purificavam para entrar no templo, para subir no monte, para poder ter acesso a Deus e levar o pleito desses homens. E a partir e por esses sacerdotes, eram por ele que Deus falava. Então Deus não falava diretamente com o homem. Deus não falava no coraçãozinho do homem, Deus não falava com uma voz audível ao homem. Por exemplo, Samuel estava dormindo, ele ouviu Deus chamando. Mas ele ouviu que ele estava sendo ali treinado, ele estava estudando para ser um sacerdote. Ele foi entregue desde criança para isso. Então, aí você tem, por exemplo, o caso de Saul. Já falei aqui de Davi e de Saul. Qual foi? Eu tô para fazer um vídeo para falar os 3 erros de Saul. Um dos erros de Saul foi que ele fez um sacrifício no lugar do sacerdote. Ele não esperou o sacerdote. E o sacerdote era Samuel. Já era um homem e tal, Mas Saul não esperou, e isso desagradou muito a Deus. Deus rejeitou ele. Um dos motivos foi esse. E o que revolucionou do Velho Testamento para o Novo Testamento? Qual foi a revolução
que mudou todo o relacionamento de Deus com os homens? A interface. A interface que era usada no Velho Testamento eram homens pecadores e imperfeitos que tinham que se purificar e passar por processos para, a partir deles, chegar a mensagem no homem. Por exemplo, Deus com o pessoal no Egito, o povo no Egito peregrinando, ele falava com Moisés. Moisés saiu durante 40 dias, ele não sabia que ia demorar 40 dias. Moisés subiu, não sei, num monte, foi para algum lugar falar com Deus, passou lá 40 dias, sem saber que ele ia ficar lá 40 dias. Ele só falou pro povo assim: calma que eu volto, Deus está me chamando para levar uma informação para vocês. O povo não esperou. Moisés subiu, ficou 40 dias. Quando Moisés desceu, o povo já tinha se corrompido. Eles não souberam esperar em Deus, né? Bom, ou seja, dependia de homens imperfeitos, né? O que Deus faz? Que é a grande revolução. Ele vem à Terra em forma de homem. Ele aceita uma morte humilhante, sem ser pecador, para que todos aqueles cordeiros que eram sacrificados por sacerdotes para a purificação do pecado, né? Tudo isso acabou porque o Cordeiro único, imaculado, morreu na cruz para que a gente pudesse ter acesso a Deus. A partir desse momento, eles falam, né, o véu se rasga. O ser humano, ele tem acesso direto a Deus. Ele só precisa proclamar com a sua boca que Cristo é o Salvador. Por exemplo, quando a gente ora, o cristão ora, a gente ora a Deus e a gente encerra nossas orações em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque a gente pede e fala com Deus, mas a gente usa, é como se fosse como é que dá o nome quando tu vai no cartório e alguém tem o direito de fazer algo por você, tipo não é uma declaração, mas é como se você tivesse um documento, é uma carta em branco assinada por Cristo. E você pode ir ali, e essa carta vai chegar em Deus, mas ela está assinada por Cristo. E você pode ir ali pedir o que você precisa, falar o que você precisa falar. Você pode, né? Ali é onde você tem sua liberdade com Deus. E Ele vai te responder diretamente. Ele fala com o homem diretamente. Então a gente não precisa ficar buscando, né? A gente faz isso por uma questão de dinâmica da vida. A gente busca, vai na igreja, mas a gente, para ouvir a voz de Deus, você não precisa estar preso à necessidade de um profeta. E hoje em dia acontece muita idolatria nas igrejas por causa disso. As pessoas ficam atrás muito de profetas. E eu falo isso assim, com todo o coração, assim, porque eu gosto muito de ouvir pregação. Ai meu Deus, ligaram uma máquina de furar. Eu gosto muito de ouvir pregações e tal, ouvir da palavra de Deus, mas a gente tem que ter cuidado com essa questão de profecia, porque hoje em dia você não precisa tanto, porque Deus fala com a gente. Moço, na hora do plot twist. Bom, mas o que eu quero, para fechar o assunto, como é que você faz então para ter acesso? O que te faz ter acesso a Deus? Relacionamento. O que faz, não é nem o acesso, o acesso ao próprio relacionamento, mas o que faz Deus liberar suas bênçãos, Deus tocar nossa vida, Deus escrever nossa história, Ele tá com a gente, é a gente ter relacionamento com Ele. É a gente parar ali na presença dEle, em oração, lendo a Bíblia, fazendo jejum, conversando. Sabe, você não precisa. É muito bom quando você tem um tempo para você ajoelhar na presença de Deus dentro do seu quarto, fecha a porta, você e Deus fala com Ele. Mas às vezes não dá, você não pode ficar 24 horas ajoelhado. Você tá no seu trabalho, você tá falando com Deus. Tá almoçando, agradece a Deus pelo almoço, sabe? Você tá no trânsito, alguém te irou no trânsito. Começa a conversar com Deus para poder espaventar aquilo, sabe? Algo te tentou, conversa com Deus, fala para Ele. Então assim, esse relacionamento ele só é construído também na melhoria contínua, nesse ciclo de melhoria contínua.
você começa a falar com Deus, você começa a falar às vezes de qualquer jeito, quando você não tem um relacionamento já antigo. E aí você começa a falar de qualquer jeito, e ele vai te dando instruções, e vai sendo uma via de mão dupla. Ele vai te instruindo como falar melhor, você vai falando melhor, e aí você vai tendo acesso a coisas que antes você não tinha. E quando eu digo coisas, não só coisas materiais, coisas espirituais também, tá? Eu cheguei a separar um versículo. Bom, tem um versículo. Gente, é muito ruído aqui. Que fala assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. Ou seja, Deus, ele trabalha para quem espera nele. E isso não pode ser visto como um Deus assim, com uma visão utilitária. Deus, ele não se permite ser usado, mas ele trabalha pra gente, se a gente confiar e se a gente tiver um relacionamento com ele. Existem muitos deuses pagãos em que você pode ter acesso, e assim, não são deuses em sua totalidade da forma como a gente acredita, né, no Deus de Israel. Mas muitas pessoas se apegam às vezes a esses deuses pagãos para você obter coisas. E a questão desses deuses é que eles são... Você tem um relacionamento com eles muito utilitário, em que você pede, eles dão e eles são descartados. E olha, isso não tá muito longe do cristianismo não, tá? Eu tô falando porque, por exemplo, uma coisa que acontece. Eu não quero citar nenhuma religião, mas é uma religião cristã, que às vezes as pessoas pegam imagens, esculturas e botam de cabeça para baixo, bota dentro de armário, bota... pra eu arrumar um marido, eu preciso arrumar um marido. Aí tu pega aquela estátua, bota ela numa situação que você só vai liberar ela quando você conseguir o que você quer. Gente, isso é muito surreal, não faça isso. Então assim, isso é dentro do cristianismo que eu tô falando, tá? Eu não tô falando de nenhuma religião nórdica, eu tô falando cristianismo. As pessoas conseguiram deturpar a ponto de fazer esse tipo de coisa. Então assim, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Deus não aceita um relacionamento utilitarista. Ele vai se fazer pleno em sua vida, completo. Ele, sabe, tudo posso naquele que me fortalece. É isso. Pedis e não tem porque pedis mal. Então, muita gente pede com uma sensação e com uma questão muito utilitarista. Tem muita gente querendo Deus para conseguir algo para depois descartar ele. Eu posso dar tanto exemplo. Gente, a minha dicção hoje, eu posso dar exemplo disso. Outros, por exemplo, os 10 leprosos. Outra passagem que eu não conhecia, eu conheci recentemente na igreja. Nunca tinha ouvido falar, nunca tinha prestado atenção. E eu achei muito interessante, que é uma passagem que fala de 10 homens leprosos que foram curados por Cristo, se não me engano. E apenas um deles volta para agradecer. E aí Cristo fala assim: cadê os outros 9? Por que eles não... Então assim, os outros 9 foram cuidar da vida e esqueceram do que Deus fez por eles. Esse um foi o único que voltou para agradecer. A gente faz isso. A gente é corrompível demais. Então se a gente não cuidar, a gente vai criar um relacionamento com Deus de utilidade. E na verdade... Enquanto aqui na minha analogia, como se Deus fosse a IA que a gente quer acessar para ter o maior proveito possível, a verdade é que a ferramenta somos nós. É Ele que nos usa. E a gente tem que estar aberto para isso. Que aí Ele também é recíproco. Deus trabalha com muita generosidade. Ele é bom. Então, muitas vezes você fazendo, né, a vontade dEle, Ele te devolve realizando seus desejos a partir do momento que eles não sejam maus. E é isso. Foi doido. Começou no papo de IA. Agora eu vou voltar aqui que eu tenho que estudar sobre a empresa que eu tava falando. E é isso. Fiquem com Deus e espero que não tenha sido assustador.